Vamos falar dos detalhes do jogo, né? Tivemos um empate no Clássico 200, Clássico Sul-Norte, um dos maiores já do estado de Santa Catarina. Você está conferindo as imagens, os melhores momentos da partida de ontem. Foram poucas chances criadas por ambos os lados, né? Tanto o Joinville quanto o Criciúma. O Criciúma que manteve o mesmo time que entrou em campo na vitória contra o Avaí por 2-1 no Heriberto Wilson na semana passada. Poucas chances, algumas ali com o Jonathan Robert, que você viu. Mais uma chegada agora do Joinville, que também não resultou em arremate para o gol. Uma outra tentativa também a longa distância que foi para fora. E tivemos ainda outras poucas chances criadas, mas pouca inspiração por parte das duas equipes, e o Clássico seguiu aí com o 0-0 no placar. Teve até essa chance aí ao finalzinho já com o Marcelo Hermes, mas a bola acabou saindo. Então foram alguns dos melhores momentos, dos poucos melhores momentos que tivemos nesta partida, e terminou com um empate. Mais um na história de Joinville e Criciúma, que completou ontem 200 jogos. Segue com aquela pequena vantagem, né, do Joinville. São 68 vitórias para o Jack contra 65, portanto, do Criciúma. Mas é hora de análise. O Renato Semensati chega conosco agora para analisar o jogo. Tem confronto importante na próxima segunda-feira. Chegamos na metade desta primeira fase, Renato Semensati. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rafa. Faltou futebol, né? Tanto por parte do Criciúma, como por parte do Joinville. O Joinville já era esperado, né? Um time que vinha de 2 derrotas, trocou treinador, lanterna do grupo, sem somar ponto no campeonato, falta de confiança. Mas o Criciúma se esperava uma evolução, já que houve uma evolução do jogo do Marcílio Dias para o jogo contra o Avaí. Se esperava uma evolução. Não aconteceu. Defensivamente, o Criciúma se portou muito bem por 2 motivos. Primeiro, porque tem uma defesa com 3 bons zagueiros, e depois porque o adversário não forçou. A melhor chance do Joinville foi logo ali com 5 minutos, que o Jorge, goleiro, sai jogando errado com os pés, e o Keké tem a chance de bater para o gol e finaliza para fora do gol. O Jorge não fez nenhuma defesa. O Criciúma não foi exigido defensivamente. Em contrapartida, do meio para frente, teve muita dificuldade. Primeiro tempo, nenhuma finalização em direção ao gol. O Diego Gonçalves foi quem tentou mais, 2 finalizações, mais para fora, né? E tem regra básica no futebol. Para você fazer o gol, você tem que chutar a bola em direção ao gol. Eduardo Batista voltou com o mesmo time para a segunda etapa. Já poderia ter mudado no intervalo. Marcinho, por exemplo, mais uma vez, futebol muito abaixo, muito apagado, muito abaixo daquilo que a gente viu ele jogar o ano passado, mas ele terminou a temporada com dificuldade, principalmente dificuldade física, e ontem, mais uma vez, teve uma atuação apagada. Entrou o William Lepo no seu lugar, e o Lepo deu mais dinâmica ali pelo setor, em que pese as oportunidades do Criciúma apareceram do lado esquerdo, com Marcelo Hermes, que foi o melhor jogador do Criciúma. Marcelo finalizou uma de pé esquerdo a 20 minutos, obrigou o goleiro a fazer a melhor defesa do jogo, né? E depois, com o pé direito, ele também finaliza uma outra bola, jogada de Diego Gonçalves no primeiro lance, que o goleiro faz grande defesa, e depois um chute de pé direito que ela passa próximo da trave. E no finalzinho do jogo, o Borassi, que entrou, João Carlos entrou também, as alterações que o Eduardo Batista fez para tentar buscar o gol, acabou tendo uma oportunidade, saiu cara a cara com o goleiro, chutou cruzado, o goleiro fez a defesa. Foi só isso que Criciúma e Joinville e Criciúma apresentaram. De bom, o ponto na tabela de classificação, que está garantindo o Criciúma entre os 4 primeiros. Agora, em termos de futebol, foi preocupante, tanto taticamente, né, com poucos avanços pelas extremas, uma movimentação lenta por dentro, que tornou o futebol previsível e de marcação fácil do Joinville, que é o primeiro jogo do Joinville no campeonato que ele não sofre gol. Mas não é só a questão tática. O desempenho individual de alguns jogadores, Marcinho, Jonathan Robert, tem que jogar mais do que estão jogando. Diego Gonçalves, que é muito questionado pelo torcedor e taticamente tem um papel muito importante, é o que mais finaliza, mas tem que finalizar para o gol. Se não finalizar para o gol, a bola não entra. Bom, vamos com a tabela de classificação aqui para eu trazer uma informação no final importante. Figueirense, que perdeu na rodada, tem 6 pontos, continua com 6. Santa Catarina, que fez a grande vitória da rodada
subiu para o segundo lugar, era penúltimo, né? Tinha só 2 pontos. Venceu o Marcílio lá dentro com 9 jogadores, 11 contra 9. Com 9 o Santa Catarina fez um gol e garantiu a vitória. A Chapecoense, que também venceu, era vice-lanterna, subiu para 4 pontos. E tem os mesmos 4 pontos do Criciúma, que tinha 3, empatou, foi para 4. Mas a Chapecoense tem gols marcados, o ataque é mais operante do que o do Criciúma. Então, no número de gols marcados, a Chapecoense leva vantagem em relação ao Criciúma. E o Criciúma tem 4 a 1 ponto do Barra, ou seja, aqui é uma linha de corte. Barra e Carlos Renault. Carlos Renault é a pior equipe do campeonato. É a única que não somou ponto até agora, estava junto com o Joinville, mas o Joinville fez o ponto em cima do Criciúma. Esses dois estariam indo para o quadrangular da morte. Esta tabela aqui obriga o Criciúma, no próximo jogo, em casa, contra o Concórdia, a vencer. Porque se não vencer e o Barra pontuar, o Criciúma vai para a turma da degola. Então, como falei, de importante e útil que o Criciúma trouxe de Joinville foi só o ponto, porque o futebol foi preocupante. E a condição na tabela de classificação com as vitórias de Santa Catarina e Chapecoense, ela piorou. Agora o Criciúma se coloca na obrigação segunda-feira de vencer essa partida. Para fechar, a informação da renovação de contrato do Nicolas, que se machucou, está com uma lesão muscular, por isso não foi relacionado, mas a informação confirmada ontem pelo departamento de futebol do clube é que ele tinha uma renovação automática por produtividade. Então o Nicolas, que tinha o contrato só até o final do estadual, teve o contrato automaticamente renovado até o final do ano. Pelo que mostrou o Wagninho ontem, o Nicolas vai ser titular do time do Eduardo Batista. E ainda está chegando o Yuri Tanque, que estava no futebol asiático, é outro que chega para brigar nessa posição. E a posição está vaga, viu, Rafa? Porque até agora nenhum atacante do Criciúma balançou as redes na temporada.